Temos a honra de iniciar as atividades da tarde de hoje com uma roda de conversa intitulada Aprender em Comunidade. Convidamos ao palco nossa representante de coordenação, professora Andréa Hofstadter, para presidir a mesa. E nosso palestrante convidado, também para subir ao palco, José Pacheco. Boa tarde a todos e todas. É com muito prazer, muita alegria que eu apenas vou passar a palavra para o professor José Pacheco, que dispensa apresentações, que é bastante conhecido, pelo menos. E depois ele falará o que quiser, além da apresentação aqui. Então, nós desejamos ter um diálogo bastante proveitoso, né? E, então, agradecemos muito a sua presença, professor José, e passo, então, imediatamente a palavra. Uma boa tarde a todos e o meu agradecimento à Andréia, à Fabiana, à Ambelina, a toda a gente que me trouxe aqui para conversar com companheiros de ofício e futuros companheiros de ofício. Se alguém não esteve comigo antes, embora eu já estivesse aqui em Porto Alegre várias vezes, muitas vezes, se prepare porque me vai ficar a detestar. E quem já esteve já sabe como eu começo. O que é que querem saber? O que é que querem saber? Vamos lá. Porquê é que estão aqui? O que é que os trouxe aqui? Quais as perguntas que os assaltam? Quais as interrogações que os conduzem? Porque senão começo eu a fazer perguntas. Coitada da Andréia que me foi pegar no aeroporto, não foi? Onde é que está a Andréia? Ela nunca mais vai recuperar. Só no caminho do aeroporto para cá fez para aí umas 20 perguntas. Coitada da moça. Mas agora já prometi que no regresso eu não faço isso. Vá lá. Bom, então, quando vão preparando a primeira pergunta, eu vou falar um pouquinho sem dizer nada, mas vejam lá que isto vai durar rápido. Era para começar às 1h30, está a começar às 5 para as 2, vai acabar às 3, no máximo. Aproveitai. Quando eu vim a primeira vez ao Brasil, eu fiz a batismo de fogo no Anhembi de São Paulo. Estavam 1.800 pessoas naquele auditório imenso. Eu não gosto de auditórios, eu gosto de escutatórios, não é? Mas quando eu entrei lá na mesa, estava eu, o Daniel Greensberg, de Sudbury Valley, e estava o meu amigo Rubem Alves, e ninguém me conhecia. E o moderador da mesa, não é? Começou por pedir a nós três o texto da comunicação. O Daniel entregou, o Rubem entregou, e ele, como era o primeiro, ele disse: professor, o seu texto, o que é que você vai dizer? E eu respondi: eu não sei, não faço ideia nenhuma do que vou dizer. Ainda ninguém me perguntou nada. O homem ficou em pânico. Aí ele disse o que a Andréia disse: vai o professor José Pacheco falar. Eu fui. Cheguei lá na frente e perguntei: o que é que querem saber? Agradeci terem-me dado a oportunidade e perguntei: o que é que querem saber? Sabem o que é o silêncio de 1.800 pessoas? Eu fiquei ali à espera, uns segundos e tal. Aí eu brinquei: vá lá, a primeira pergunta é difícil, vá lá, podemos passar já à segunda pergunta. Começa tudo a rir e tal. Eu estava ali quase subjugado com aquele peso imenso do silêncio. Então, houve uma senhora que fez o favor de levantar o braço. Eu: faça favor. E ela fez uma pergunta a que eu não sabia responder. Lógico. E eu disse: minha senhora, eu não sei dar resposta, mas vou para casa pensar, vou dar a resposta por e-mail. Começou-se a rir toda a gente pensando que eu sabia a resposta. Não sabia. Há muita coisa que eu ignoro, portanto, ainda bem que me fazem perguntas que eu não sei responder, porque aí dão uma oportunidade de aprender. Bom, começou assim. Aí eu fui perceber porque é que o brasileiro não faz perguntas. Não me venham com a história do coronelismo, do neoescravagismo, não me venham com o sarro da ditadura. É isso tudo e muito mais. Eu estou cá há 14 anos e vou morrer cá, ninguém me tira daqui. Porque aqui é que está o futuro da educação. Mas eu descobri. Entretanto, encontrei um inquérito, não é? Que foi feito junto de crianças em idade escolar,
e que chegou à seguinte conclusão. Crianças brasileiras por volta dos 4 anos, mais de 90% faz perguntas de modo espontâneo. No fim dos 9 anos de fundamental, menos de 10% fazem pergunta. No fim do ensino médio, menos de 1%. Nem perguntam quem sou, de onde vim, para onde vim. Por isso é que eu entendi que eu trabalhei, ou melhor, eu co-criei em todos os segmentos cartesianos que possam imaginar. Já agora vou fazer um pedido, ou melhor, um aviso. Quem quiser ver celulares ou falar para o lado, vai lá para fora já, que é para evitar algum problema. Eu sou assim. Continuando, como vem, sou um cara de pau. Porque eu tenho em grande consideração os educadores. E nenhum educador pode fazer aquilo que não deixa fazer aos outros. Certo. O professor não ensina aquilo que diz. O professor transmite aquilo que é. E peço desculpa a quem estava com o celular, porque eu tenho um olhar muito perigoso. Eu estou a olhar para ali e estou a ver toda a gente daquele lado. Depois, se quiserem saber porque é que eu sou assim, porque é que eu não quis deixar de ser estrábico, perguntam-me que eu explicarei. Mas agora, concluindo, a ver se já a primeira pergunta surge, eu percebi então que quando eu trabalhava ou co-criava no fundamental, eu fui alfabetizador, trabalhei durante o fundamental todo, até o 9º ano, eu entrava na sala e dizia, bom dia, meus amigos. E as crianças respondiam, bom dia, como vai, professor, você e tal. Bom, lindo. Quando eu trabalhei na universidade, eu não digo ensino superior porque não sei se há ensino inferior e, portanto, não percebo muito bem o que é isto de ensino superior. Então, já começaram a perceber que eu vou dizer muita besteirada, mas é para provocar. Toda a gente vai ter o seu espírito desassossegado, espero não incomodar a digestão, porque não quero perturbar o estômago de ninguém. Cá vai. Entrei na sala para a primeira aula, que eu dava aula nessa altura. Eu não sabia que aula era inútil e prejudicial. Agora sei, claro. Então, entrava na sala de aula de ensino universitário e fazia a mesma saudação que no fundamental. Bom dia, meus amigos. E os jovens escreviam, bom dia, meus amigos. E riscavam. Tinha acontecido qualquer problema ali. Não era um problema, era um problema. Eles tinham deixado de fazer pergunta. Então, se quiserem saber a importância da pergunta, leem Gaston Bachelard, a poética, tá bom? Que eu, que está nos livros, eu não digo, não sou papagaio. E se me fizerem alguma pergunta que esteja nos livros, eu mando-vos os livros em PDF e leem o livro, tá bom? E depois de ler o livro, conversamos pela internet, ou quando eu voltar a Porto Alegre. Já há perguntas ou não? Se não houver, vão-me embora. Tem ali esta jovem linda, maravilhosa, vai lá fazer-me o favor de levar o microfone. Esqueci-me de sair. Peço desculpa. Houve aqui um combinado, não foi? Com a Fabiana. Queriam que eu ficasse ali sentado. Não fico. E não fico por uma questão de princípio. Quem lê o Célestin Ferreiné percebe tudo. Ou quem lê Eurípides Barçanufo, ou quem lê Adolfo Lima, ou quem lê a lição de Sertchai. Depois, se quiserem, eu explico quem são esses personagens. Vamos lá, pergunta. Boa tarde, professor. É muito bom tê-lo aqui conosco. Sobre a experiência da Escola da Ponte, que não tem... Boa tarde a todos. Sobre a experiência na Escola da Ponte, podemos ler o livro depois, mas enfim, né? Considerando que o senhor disse ainda há pouco que está já há algum tempo no Brasil, né, e já conhece um pouquinho também das nossas experiências na área da educação, teria como falar um pouquinho da experiência na Escola da Ponte, de que modo isso poderia acontecer no Brasil? Tem como falar, fazer as relações, enfim, né? Ou até apresentar um pouquinho para a gente, porque alguns alunos aqui são jovens, são né, alunos da licenciatura, começaram agora, estão no primeiro ano, enfim, né, embora já tenham ouvido falar da experiência na Escola da Ponte, ainda já me perguntam se a escola fica embaixo da ponte, de uma ponte, né? Aí eu tenho que explicar que não é bem isso. Então, se fosse possível tecer alguns comentários e até relacionar o que aconteceu lá e de que modo isso poderia acontecer no Brasil, embora a gente saiba de algumas experiências já no Brasil, né? Então, acho que essa seria uma pergunta. A Escola da Ponte, ela é possível no Brasil? Não. Ainda bem que não é. Quando eu vim para o Brasil, eu compreendi várias coisas logo da entrada. Primeiro que não podia falar certas palavras, como puto, propina e tal, que têm outro significado lá em Portugal. Depois entendi que estava numa cultura em que eu tinha de me transformar no mais humilde dos aprendizes, para conseguir me integrar
Então eu comecei a descabralizar. E uma das descabralizações foi nunca pensar em trazer a ponte para o Brasil. O Rubem Alves trouxe, através de um livrinho poético, muito metafórico, criou um mito, e eu ando a desfazer o mito. Não é? Mas posso falar um pouquinho sobre a ponte, mas eu não gosto de falar da ponte. Eu gosto de falar do projeto Âncora. E posso mostrar, se quiserem, em vídeo, depois. Então, da ponte, o que eu posso dizer é aquilo que não está nos livros, depois eu mando-te os livros. Eu vou deixar o meu e-mail antes de ir embora. Eu tenho uns 30 e tal livros escritos sobre a ponte, dos quais cerca de uma dúzia estão publicados no Brasil. Então mando esses livros em PDF, não precisam de comprar, e vou dizer aquilo que não está nos livros, tá bom? E que nunca irei escrever, e vais já ver porquê. Escola da Ponte, escola da rede pública, escola autónoma, a única escola autónoma no mundo. A melhor escola nas provas nacionais e no vestibular. E quero lá saber disso. É uma escola como as outras, já existe como projeto há quase 40 anos, e eu tive o privilégio de fazer parte da equipe inicial. A Escola da Ponte é um projeto humano e, portanto, é um projeto coletivo. Não fui eu que fiz a ponte. A ponte tem um nome derivado do bairro onde ela se situa. O bairro da Ponte, uma ponte com 800 anos, românica. Não é românica, mas isto bom, não interessa. Que fica junto ao bairro mais pobre, o bairro operário da cidade. Da cidade onde eu fui prefeito. E vão ver porquê. Então, cá vai o que não está nos livros, muito rapidamente, porque é um breve bosquejo autobiográfico para perceberem porque é que a ponte aconteceu. Nasci, fiquem tranquilos que eu não vou contar a história da vida, vai ser 2 minutos o máximo. Nasci numa favela, num cortiço. O meu pai foi preso, a minha mãe foi morta, os meus amigos morreram todos antes dos 30 anos. Trabalho desde os 4 anos, mãos em sangue, 6 dias por semana, até que percebi que era mais fácil o crime e fui líder de gangue. Passemos adiante. Aos 17 anos decidi ir para professor. Quando vamos para professor, vamos por uma de 2 razões. Ou por amor, ou por vingança. Eu fui por vingança. E depois fiquei por amor. Porque a educação é um ato político e um ato amoroso. Fui por vingança porque eu jurei a mim mesmo que nenhum aluno meu passaria pelas situações de exclusão social, humilhação que eu passei. Por ser pobre, andar descalço, ter piolhos, ser filho do António Vassoureiro e ser estrábico. Então, fui trabalhar. E durante 7 anos fiz aquilo que eu sabia. Dei aula, tinha turma, tinha série, tinha prova, tinha planejamento perfeito, bons materiais, uma didática excepcional. Só que todos os anos eu fazia uma pergunta a mim mesmo. Eu estou a conseguir vingar-me? Eu perguntava, porquê é que eu dou aula tão bem dada e há sempre alunos que não aprendem? Por que será? Claro, eu fui ler o que havia de ciência compilada e me diziam, a teoria dos dotes. Sabe, há alunos que não aprendem. A naturalização do insucesso. Há alunos que têm deficiências. Depois vinham outros com teorias socioeconómicas. Ele é pobrezinho, sabe? Em casa não tem livros, sabe? Ou então socioculturais. E a mãe dele? A mãe dele é analfabeta. O pai é alcoólico. E eu ia aceitando tudo aquilo. Até que um dia, não é difícil. Apesar de estar a falar do tempo da ditadura, eu fazia parte do combate à ditadura. Eu fiz parte da Revolução dos Escravos, fui um operacional, um dos 40. Pistolinha na mão para matar ou vencer. Então, eu fui encontrar grandes sociólogos da educação que me explicaram de outra maneira. É aquela linha do Althusser, do Gramsci, do Foucault, do Thompson, do Fromm, do Bourdieu, do Passeron, do Giroud, toda aquela malta. Aí é que eu descobri que me tinham andado a enganar. Até que um dia eu desisti de ser professor. 7 anos depois, não vou. Se eu dou aula, não ensino a todos, eu estou a fazer exclusão. Tem de haver outra maneira. Eu não sei, eu não conheço. Mas tem de haver. Até que decidi deixar de ser professor, mas a minha companheira, as mulheres é que mandam, não é? Ela disse, tenta mais uma vez. Eu tentei, fiz concurso. Eu lembro do dia em que eu
Eu fazia concurso todos os anos. Escola pública. Olhei para a lista das escolas e a primeira cidade era Aves, Vila das Aves. Aves, bonito, pensava eu que eram os passarinhos, não tinha nada a ver com pássaros. Depois, se quiserem, eu explico o que é. O brasão da cidade mudou porque as crianças da ponte e os jovens descobriram que Vila das Aves não é Vila dos Pássaros, que era aquilo que pensavam, e o brasão tinha pássaros. Ok, então, dentro de Vila das Aves, tinha 2 escolas onde tinha uma vaga, Ponte e Quintão. Ponte, que bonito, que metáfora. Pus lá a cruzinha e fui para a ponte. Fiquei admirado, porque eu só tinha 7 anos de serviço e fiquei logo colocado. É que ninguém queria ir para a ponte. Escola da Ponte, meus amigos, há 40 anos atrás. Uma escola de um galpão que não tinha banheiro. Os jovens iam defecar e urinar no mato. Os professores, todos os anos, iam para o hospital. A professora que eu substituí, partiram-lhe a cabeça e um braço. Deixou de ser professora. Analfabetismo na 4ª série, 80%. E por aí vai. Turmas de lixo. Jovens de 15, 16 anos que não tinham aprendido sequer a ler. Bom, não vou contar o que aconteceu, estou quase a acabar a resposta, depois o resto está nos livros. Primeiro dia de aula, que eu dava aula. Primeiro dia de aula, aconteceu algo que eu não vou aqui narrar e eu decidi, vou embora. Fui para casa, peguei no formulário e redigi o meu pedido de demissão. E no dia seguinte, iria levá-lo à direção da escola. No dia seguinte, que era um sábado, era dia de conselho escolar. Eu vou explicar o que era o conselho escolar, para perceberem bem a cena final da resposta. O conselho escolar, em que eu participei durante 7 anos, era uma inutilidade, porque cada professor estava na sua sala, não sabia o que se passava na sala do lado, não havia docência colaborativa. Então, o professor chegava ao conselho escolar para quê? Para falar de pedagogia? Não. O que é que faziam? Tinham de estar 3 horas ali dentro e fazer uma ata. A gente inventava a ata. O que é que faziam os professores? Olha, umas trocavam impressões sobre a novela das 8 durante a semana, outras faziam malha, crochê, outras mostravam as fotografias do casamento do filho ou da viagem, e era bom que a gente ia conversando e tal, era informal. Eu, como não sabia fazer malha nem via a novela, eu levava ao jornal, lia ao jornal, fazia a ata e tal. Só que naquele dia eu não levei jornal, eu levei o pedido de demissão. Chegava lá, entregava e ia embora. E mais uma vez o meu estrabismo me salvou. Eu entrei na sala, eu lembro-me, há 40 anos, estava ali a diretora, e quando eu peguei no meu papelinho, do meu paletó, que era do inverno, para levar, de repente, este meu olho viu o que estava a acontecer ali e eu nem queria acreditar. Eu nunca tinha visto. Claro que no Brasil é frequente ver-se, mas lá não. Eu vi 2 professoras a ler um livro. Nunca tinha visto um professor a ler um livro. Eram 2. Eu fiquei espantado, como é que é? E fui lá. Peguei no papel, meti no bolso e fui ter com as 2 professoras. Sentei-me junto delas e perguntei, as colegas estão a ler um livro, qual é? É as técnicas Freinet da Escola Moderna. Já lemos o primeiro volume, estamos a ler o segundo. Sim. Ah, já li também. Já leu, colega, já. Mas eu perguntei, porquê é que estão a ler esse livro? E a mais velha disse, olha, eu tenho 34 anos de serviço. No próximo ano vou aposentar-me. Eu todos os anos pergunto a mesma coisa. Porquê é que eu dou aula tão bem dada? E há alunos que não aprendem. Aí eu sentei-me junto delas. E nesse dia nasceu o projeto Fazer a Ponte. O resto está nos livros, não vou contar. Tá bom? Mais perguntas? Pode-se levar ali o microfone? Não. A minha companheira do microfone. Eu peguei o microfone. Tem uma excelente notícia para o senhor. O senhor está livre no palco. Diz? A câmera vai lhe acompanhar. Posso andar? Pode, Muito ficar à obrigado. vontade. Agora sim eu entrego, então. A próxima pergunta, por favor. Aquele jovem. Estão preparados para as besteiras que vêm aí? Que eu adivinho que vem. Preparai-vos. Nós estamos no UFPEL com um grupo de pesquisa sobre escola livre, é um grupo até independente da universidade, assim, tal, e a gente planeja um projeto de fundar uma escola livre mesmo, assim. Só que a gente tem um pouco de dúvida quanto a financiamento, assim, porque a gente tem medo de pedir financiamento para o Estado e ficar limitado pelo próprio Estado.
E, ao mesmo tempo, sei lá, se você vai pedir para a ONG ou se você vai pedir para algum movimento social financiamento, você também fica limitado por essas instituições. Então, eu queria ver tipo, o que você acredita que é a melhor forma de conseguir um financiamento para um projeto de escola livre, por exemplo. Ok. Então, vamos lá. Vais-me dar o pretexto para eu te mostrar, através do financiamento, aquilo que eu estou a fazer agora no Brasil. Agora não, ontem, por exemplo. Não é? E daqui por 3 dias, outra vez. Eu estou há quase 14 anos cá no Brasil. Indo, voltando, tenho lá uns netos que vou visitar a Portugal. E a Escola da Ponte e tal. Mas durante 10 anos eu escutei um comentário, no final de cada conversa. Eu escutava sempre o mesmo comentário. Coisa interessante, hein? Essa Escola da Ponte, que alunos maravilhosos. Como eles falam bem, os melhores alunos de Portugal. Ai, que coisa, mas isso, professor, isso é lá em Portugal. No Brasil não é possível. Isso é na Europa. Aqui no Sul não é possível. Eu cansei de ouvir. E então houve uma pessoa que há 3 anos e meio atrás me interpelou e disse, professor, porquê é que não faz uma escola no Brasil? Já lá vamos ao autofinanciamento. Eu disse, fazer uma escola, não apetece. Eu acompanho mais de 150 escolas livres no Brasil. Livres, entre aspas, depois vamos ver porquê. E a pessoa insistiu comigo e disse, sabe, é que eu tenho uma ONG, que faz contraturno de escola, onde nós tentamos salvar vidas, porque todos os meses morrem 10 a 20 jovens aqui à volta. A ONG fica entre 3 favelas das mais violentas dos limites de Osasco, Carapicuíba e Cotia, na periferia de São Paulo. Eu disse, mas então, e ele disse, é como tentar enxugar gelo. Porque nós aqui damos capoeira, teatro, circo, música, e eles vão para a escola tradicional, vão para a favela, vão para o barraco, no dia seguinte chegam aqui, piores do que no dia anterior, e acabam no crime. Ou na prostituição. Eu disse, se querem que eu faça uma escola, sim, você pode fazer um projeto, assim, eu não. Quem faz o projeto é a comunidade. Não, aqui no Brasil não é assim. Aqui, quando a gente quer fazer uma escola, tem que pedir a um professor universitário, por exemplo, a preparar um projeto, ou então faz um xerox de outra escola e muda a capa. Eu disse, então faz um xerox e manda para lá. E a pessoa fez um xerox e mandou para a Secretaria Estadual. E a escola foi criada. Quando a escola foi criada, eu fui chamado à secretaria e perguntaram-me, quanto é que essa escola vai custar? Eu respondi, durante 3 anos, nada. Como nada? Nada. Vamos a falar de financiamento. Nada. Como nada? Nada. Mas daqui por 3 anos vão ter que ser escola pública e vós ides pagar aquilo que pagais a qualquer escola. Mas até lá nós vamos mostrar serviço para merecer financiamento. Resumindo, estou há 2 anos e 9 meses nessa escola. Essa escola foi formada com jovens julgados fora das outras escolas. Jovem que não sabe quem é o pai está preso, o pai foi assassinado, a mãe foi assassinada. Jovem estuprado, jovem que está no tráfico, na prostituição, jovem que anda a pedir esmola nos semáforos, jovem que não sabe ler com 14 anos, jovem que... 250 jovens assim, julgados fora. Vieram todos juntinhos para lá. 2 anos e 9 meses depois, eles tiveram 3 refeições diárias com nutricionista e técnico alimentar. Têm 24 oficinas, vou dizer algumas, mosaico, permacultura, maracatu, meditação, por aí vai. Matemática, português também é preciso. Têm circo, têm kart, fazem kart, com o Rubinho Barrichello, com a empresa, fazem skate, fazem tudo. Têm psicólogos, assistentes sociais, pedopsiquiatras, a toda a hora. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tudo de graça. Vão para São Paulo, vão para a China, tudo de graça. Não recebemos 1 centavo do município nem do Estado. Financiamento. Mistério. Para o ano iremos ser escola particular até ao jardim de infância. Pública no fundamental. Estadual no ensino médio. Sistema S no Pronatec e noutros contributos do Sistema S. E federal
porque vamos ser universidade também. Seremos escola pública unificada, com dinheiro que vem do município, do Estado, da Federação, proventos do CMS e do particular. No particular são doações e autofinanciamento. Nós fazemos palestras, como esta, que é paga, e vai para lá. Porque eu estou a falar de alguma coisa que existe e que precisa de dinheiro. Publicamos livro, vai para lá o dinheiro. Fazemos cursos, vai para lá o dinheiro. Vai começar agora outro curso na internet, vai para lá o dinheiro. E depois fazemos enxugamento. Como nós não precisamos de transporte escolar não é preciso para nada, em lugar algum do Brasil. Em nenhum lugar do Brasil é preciso transporte escolar. Só é preciso transporte escolar para que as máfias de transporte escolar consigam ganhar. Não temos. E, portanto, recebemos o dinheiro do transporte escolar e vai para lá. Como as crianças não precisam de ir todos os dias à escola, porque na escola não se aprende nada, que não se possa aprender fora. Poupamos dinheiro na energia, na água, na luz, no papel higiênico. Como nós não temos cartilha, nem precisamos de uniforme, esse dinheiro vai para lá. Porque não é preciso uniforme, nem é preciso cartilha. Como nós não precisamos de computadores, porque nós temos LAN house, temos bibliotecas, temos centros de cultura, onde há muitos computadores. E não fazemos um laptop por criança, porque isso é demagogia política e má política pública. Nós não precisamos comprar computadores, não precisamos de biblioteca, porque temos biblioteca, não precisamos de nada, só precisamos de uma coisa, pessoas. Temos 74 voluntários, educadores. E 5 professores. E sabes quantos alunos temos neste momento? Pergunta retórica. 5.000. Claro, temos a plataforma digital de aprendizagem, vai a toda a cidade. Toda a gente tem informação lá pertinente e tem o educador para fazer mediação pedagógica. O que aconteceu foi que não precisamos de papagaios de dar aula. A aula é inútil e prejudicial. E é cara. Não se aprende nada numa aula. Eu já disse que iria ficar muita gente zangada comigo. Espero que fiquem mesmo. Ou então os que não ficarem, que fiquem a pensar. Porque aquilo que eu vou dizer é violento. Porque foi violento para mim. Quando eu compreendi que dar aula é inútil e prejudicial, o chão fugiu-me debaixo dos pés e foi 2 ou 3 anos de sofrimento puro. Porque eu só sabia dar aula. Então, financiamento para pagar ao professor. O professor é indispensável. Não para preparar projetos para os alunos, mas para construir projetos com a comunidade. A partir de desejos, necessidades, problemas locais, desenvolvimento local, desenvolvimento humano sustentável. É para isso que serve a escola. E não para estar a papaguear dentro de uma sala coisas que se esquecem. Aqui ninguém sabe nada do que aprendeu na aula. E se quiserem eu provo. Basta fazer perguntas que eu respondo. Vou repetir. Numa aula não se aprende nada. Ponto. E provo, se for preciso. O professor não existe para fazer planejamento de aula. Existe para ensinar o outro a planejar-se, a saber gerir a vida, os tempos, os recursos e os espaços. E os espaços são todos, dentro e fora. Essa interface de escola com a comunidade é uma herança do século XVIII e XIX. Não tem que existir. A escola é um nodo de uma rede de aprendizagem. O professor não existe para dar aula. E, portanto, também não pagamos para dar aula. Os horistas. O professor existe para ensinar o outro a produzir roteiros de estudo, a partir de algo que ele identifica como necessidade. E depois, incluir nesse roteiro os conteúdos da grade curricular, pertinentes para a criação de um currículo subjetivo. Depois, do currículo da comunidade. E para ensinar a pesquisar. E isso nós pagamos. Ensinar a recolher informação pertinente, selecionar, avaliar, criticar, comparar, sintetizar, comunicar. Processos complexos de pensamento. Não é? E como não aplicar a prova não serve para nada, também não pagamos a quem aplica a prova. Essa aberração do vestibular foi uma das perguntas que eu fiz à Andreia. Porque é que há vestibular? E como não pagamos nada disso, nem a policiais para cuidarem de guardar as provas, nem a aplicadores, porque isso é uma aberração. Prova não prova nada. Eu provo que não prova nada. Isso nunca ninguém vos disse isso. Então andaram a dormir ou andaram-vos a enganar. Aqui há dias Então, o financiamento, depois eu explico o restinho. Aqui há dias eu estava num congresso, fui abrir o congresso,
Era um congresso internacional, eu perguntei, quem é o de fora? Ah, você? Eu não, eu sou brasileiro, metade minha é brasileira, outra metade também. Mas puseram-me lá, eu fui fazer a palestra. A seguir, quem foi fazer a palestra? Um grande amigo meu da Universidade de Brasília. Um homem maravilhoso, um professor universitário que eu respeito, com quem eu trabalho. Um homem perfeito, tem um saber que eu nunca terei. Ele ia subindo, eu ia descendo, tinha um palco. Percebem? Tem palco. E ele disse-me, Zé, acabaste de estragar a minha palestra. Eu disse, mas porquê, fulano? Eu não vou dizer um nome que ele tem muito livro publicado, ele é muito conhecido. E é um homem maravilhoso, grande amigo. Eu disse, fulano, mas porquê é que tu dizes que eu estraguei a tua palestra? Porque tu acabaste de dizer que a aula é inútil e prejudicial e eu vou fazer uma palestra sobre planejamento de aula. Aí eu disse, vamos lá, mas tu não sabes que a aula é inútil e prejudicial? Eu sei. Então porquê é que não vais dizer isso como eu disse? Porque eu dou aula na universidade. É incrível isto. Como é que pode? Quando eu trabalhei na universidade, eu achava piada, porque eu entrava, lá via as cadeirinhas todas voltadas para o mesmo lado, o professor lá na frente, blá, 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 eu achava aquilo estranhíssimo, porque era uma faculdade de pedagogia. Já nem falo das outras. Como é que as pessoas continuam a fazer uma coisa que só o Comênios do século XVII disse que era possível? Nós hoje temos alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX e XVIII. O resultado está aí, 30 milhões de analfabetos, querem mais? Ignorância está aí. Tudo aquilo que a gente aprendeu na aula não aprendeu. Não aprendeu. Portanto, a ignorância está aí. 4 milhões estão fora da escola em idade escolar. E agora, vou-te mostrar o financiamento. Pode ser, Fabiana? Pode ser. Vou dizer o que é que vão ver. É um videozinho, pequenininho, feito pela Globo. A Globo já fez para aí meia dúzia de... É o oba-oba, ai que bonito e tal. E a gente deixa fazer. A Globo tem bons programas, atenção. A Globo tem excelentes programas. Mas transmite entre a 1 da madrugada e as 7, de modo que ninguém vê. Então, não viram este, eu vou passar-vos para vós verdes. É um videozinho feito pela Globo, que eu adoro. E é Globo, pronto. Vamos ver então a escolinha onde eu estou a trabalhar. Claro que é o oba-oba. Não tem o essencial, mas já dá para perceber como é que nós fazemos financiamento. Globo. Normalmente não funciona quando eu vou procurar, mas a Fabiana é excelente a pôr estas coisas a funcionar. Vamos ver. Isto foi feito, este programa foi há 1 mês e meio atrás. Passou há 1 mês e meio, portanto é muito recente. Tem muitos sobre a escola do projeto Âncora. Conviria que tivesse som. Sabem ler nos lábios, porque é uma modalidade. Eu quando vejo o futebol, vejo os treinadores todos assim. Acho uma piada. Agora temos ali um trabalho de equipe, estão a ver? Isto foi proposital. Eu faço sempre isto. Eles estão agora a ver se resolvem por... Lá na frente, né? Todo mundo sentadinho, mas... Então, pronto. Vamos começar pensando, se você pudesse mudar alguma coisa no jeito da sua escola ensinar, o que seria? É difícil imaginar, né? Que a escola pode ser diferente do que é. Estamos acostumados com o ensino tradicional, com uma escola que sempre foi igual, como essa aqui, olha, com carteiras, lousa, o professor lá na frente, né? Todo mundo sentadinho. Mas e se não fosse assim? Se não precisasse do quadro negro, das carteiras, se todos ali estivessem sentados no chão e mais, se nem parede tivesse, se cada um pudesse estudar onde quisesse, onde preferisse. Estranho, né? Mas essa escola existe, é gratuita e administrada por uma organização não governamental. Se chama Escola Âncora. Como será? Pense em uma escola em que os alunos não são divididos nem por idade nem por série. Em que ano você está? Em que ano que eu tô? Ué, em 2014. Não é esse tipo, é sério. Uma escola onde os alunos nunca ouviram falar em repetir de ano. Repetente, o que é isso? Repetente aqui repete toda hora de ano. Mas se ela vai aprender a mesma coisa com a mesma professora, que diferença faz? Aí eu já não sei, né? Estes vídeos foram gravados pelos alunos da escola Projeto Âncora, que fica em Cotia, na Grande São Paulo.
Os alunos queriam mostrar como funciona a escola deles, que é tão diferente das outras. Quer ver outro exemplo? Lá não tem carteiras enfileiradas e nem professor na frente da lousa. Bom, eu estou aqui em uma das salas da escola com o Vitor, que é professor aqui na escola Projeto Âncora e que já vai começar me explicando uma das primeiras diferenças é que aqui não se fala professor, né, Vitor? Você é um educador, é isso? Por quê? A ideia é que aqui nenhum profissional está aqui para professar algum tipo de conteúdo, algum tipo de ensinamento. Aqui são todos educadores na relação que se estabelece com a criança. E também nada de sala de aula. Aqui tem sala de estudos ou espaço de aprendizagem. As crianças são chamadas de educandas e não de alunas. A etimologia do aluno é aquele que não tem luz, né? Seria o aluno. O que não é verdade, quando a gente estabelece numa sala que a gente se relaciona com eles, a gente vê que cada um tem um monte de conhecimento, valores, hipóteses. Há 3 anos, a escola oferece gratuitamente para crianças de 3 a 15 anos uma educação baseada em projetos. Isto é, as crianças desenvolvem um projeto e, durante esse processo, aprendem os conteúdos de todas as disciplinas. O saber esses conteúdos vem atender à necessidade de um projeto individual que parte de um sonho, de um desejo, de uma necessidade. Bom, a gente quer saber como é que funciona essa educação, esse ensino na prática. Por isso a gente vai conversar aqui com a Carol, né, Carol? Carol tem 10 anos, você já fez? Uhum. E já está há 3 anos estudando aqui, não é isso? É. Podemos sentar aqui para conversar? Vamos? Vem cá. Qual que é o seu projeto? O meu agora é criar um laboratório de química aqui no Âncora. Criar um laboratório de química? Aqui no Âncora. Aqui na escola? Uhum. É? Por que você acha que tem que ter um laboratório de química aqui na escola? Porque tem muita gente que necessita de um laboratório para ciências, fazer experiência, do tipo, e não tem. Isso, e o material todo pro laboratório? Então, tá entrando as pesquisas de preço agora que a gente está fazendo sobre os equipamentos, quais são os equipamentos precisos. Para ajudar as crianças com os projetos, existe um mediador e um tutor. Eles organizam as ideias, criam um roteiro de estudos e fazem com que todos os conteúdos sejam estudados direitinho. Aqui está meio que o planejamento do projeto, que é o porquê você quer fazer o projeto, as etapas, parcerias, o mediador. Esse é o meu roteiro, aqui é o que eu tenho que fazer, o prazo, né? Ah, então esses são os livros que você tem que buscar. C é ciência, H é história e M é o quê? Matemática. E P é português. Eu não gosto muito de português. É? Se não faz parte do meu projeto, eu estou aprendendo só sobre aquilo, aí tem o roteiro complementar. Aí ele pega um pouquinho de tudo. Entendi, não dá para escapar do português. Não. Tem que fazer. Esse grupo aqui, o que eles estão fazendo aqui agora nessa mesa? Cada um está cumprindo a sua atividade. Eu só fico atenta para que eles cumpram o roteiro deles. A Graziele está pesquisando sobre os pássaros. Aí você está gostando? Tô. Quantos pássaros você já escreveu aí? Por enquanto, 6. Entendi. Eu acho legal, porque às vezes os professores deixam a gente estudar na pista, skate. Você pode estudar em qualquer lugar. Mas depois tem que mostrar para elas o que a gente estudou. A lei não diz que tem que ter classes e a lei não diz que tem que ter prova. São todos os conteúdos, são todas as habilidades, tudo vai ser dado conta através dos projetos? Sim. A criança, a princípio, ela tem 9 anos aqui dentro de uma escola, para poder cumprir tudo que a lei obriga de ensino fundamental 1 e 2. Para esta especialista em inovações na área de educação, iniciativas como a do Âncora são importantes para renovar o sistema atual de ensino. Hoje, a gente está buscando esse modelo de educação que seja mais personalizado, mais engajador para o aluno. Para que perfil você acha que esse modelo funciona mais? A educação baseada em projeto, ela funciona muito para alunos que precisam de curiosidade, de encantamento para se abrirem para o aprendizado. E a gente não quer propor modelos que sejam para todos os alunos. A gente quer que tenham vários modelos que se adaptem a diferentes perfis de alunos. Nesse modelo, as crianças são incentivadas a tomar decisões e resolver problemas. Que as crianças podem decidir o que é melhor para todo mundo. E você acha que as crianças já podem decidir o que é bom? Eu
acho que todas juntas, com a ajuda de um educador, sim. Você estranhou muito? No começo foi meio que um caos, porque... Um caos? Porque era uma coisa nova e os tutores já tinham... Eles já eram daqui, mas só que era uma coisa nova para todo mundo. E agora, que já faz um tempo? Agora eu acho as outras escolas esquisitas. A Escola Âncora foi inspirada em outra escola que é referência na Europa, a Escola da Ponte. Ela foi criada em Portugal em 1976 para ser uma alternativa àquele ensino tradicional que a gente conhece bem, com separação dos alunos por séries e avaliação por notas. O lema da Escola da Ponte é tentar fazer crianças felizes, mas sem esquecer de desenvolver valores como solidariedade, autonomia e responsabilidade. Então o financiamento, meu amigo, é feito, por exemplo, com o contributo da Maria Penha Vaz, que apareceu ali, aquela senhora de Cascol. Quem olhar para ali pensa que a Maria da Penha, que é professora. Maria da Penha nunca foi à escola, nasceu no circo, viveu no circo. E quando já não servia para o circo, foi viver numa favela, na favela de Chiclete. Hoje, sabe ler e é uma das nossas educadoras. Para perceberem que tipo de pessoa é o educador do Âncora, um episódio breve com a Maria da Penha e podem multiplicar por 70 e tal Marias da Penha. Ela estava sentada no circo, as crianças estavam a aprender malabarismos e tal, e ela sentou-se um pouco, mas eu vi que ela estava com um ar muito cansado e muito preocupado. Eu perguntei, o que é que se passa, Penha? Estou preocupada com o Maicon. Eu disse, mas porquê? Ele não sabe ler, tem 14 anos, não quer aprender, diz que ganha muito dinheiro e não precisa saber ler. Avião de tráfico. Hoje já não é. Hoje está no ensino médio, isto foi há 2 anos e 8 meses, hoje está no ensino médio e é nota 10. Aliás, quando nós estamos à procura do IDEB 5, 6, 7 ou 8, estas crianças que chegaram sem saber absolutamente nada, xingando, batendo, cuspindo, destruindo, hoje estão no IDEB 10. E a escola não tem catraca nem câmara de vigilância. Nem portão, nem nada. E aí eu perguntei à Penha, porquê é que estás preocupada com esse Maicon? E ela respondeu, estou preocupada com o Maicon, professor, porque foi o Maicon e os irmãos do Maicon quem matou o meu filho. Ok. Então estou a falar de 3 favelas, estou a falar de que estes projetos, não foi dito, estes projetos que aqui só vimos um, são dezenas ao mesmo tempo. Estes projetos têm por origem, por exemplo, o facto destes jovens viverem em barracos sob palafitas, sob um córrego imundo, e quando chove, a urina e as fezes sobem e o esgoto entra dentro dos barracos. Estamos a resolver isso num projeto. Estamos a resolver o problema do lixo que existe. Estamos a resolver problemas sociais incríveis. E estamos a aprender a matemática, o português, a história, a geografia, a ciência, tudo. E quem aprende? Toda a gente. Porquê é que aconteceu isto? Porque jogamos fora toda a tralha pedagógica da escola do século XIX. Porque aquilo que impede as crianças e os jovens brasileiros de aprender é essa escola excludente, autoritária, negativa, e inventai os adjetivos que quiserdes. Ora, nessas escolas há professores que eu compreendo, que eu provoco e eu ajudo. Aquilo que eu venho trazer hoje é apenas a desconstrução, mas depois faço um convite. Porque depois da desconstrução, haverá outra coisa. Aqueles que continuarem a pensar que a aula ensina e que fazem muito bem dando aula, que Deus tenha piedade das suas almas. Porque chegou a um tal ponto que se naturalizam em sucesso. Há sempre alguns que não vão aprender. Isto é um pensamento criminoso. Não tem outra palavra. Então, meus amigos, para haver escola não é preciso dinheiro. Para que é dinheiro? Não é preciso dinheiro para nada. Agora é preciso dinheiro para comprar o feijãozinho e o arroz. E esse dinheiro tem que ser de um salário digno, que os professores não têm. As pessoas trabalham em escola motel. Vão de manhã, fazem um servicinho numa escola, vão fazer um servicinho na outra, e à noite podem. Escola motel foi o Darcy Ribeiro que inventou o termo, não fui eu. Aliás, eu não invento nada. Eu vou plagiando. A partir do próximo ano, amigo, iremos ter os dinheirinhos do Fundeb, daquela porra toda,
que está lá na Secretaria de Educação Municipal, Estadual e na Federação. Iremos ter dinheiro que nem sabemos onde vamos gastar, porque nós temos muito dinheiro. Os pais que são motoboys, os que não morreram, os que não são presos, são motoboys. Eles recolhem a nota fiscal paulista, trazem sacos de nota fiscal, dá 1 a 2%, dá cerca de 2 milhões por ano. Candidatamos a editais, ganhamos 1.600.000 da Petrobras, mais 300.000 da Natura, e por aí vai. Mais doações, porque as indústrias dão-nos tudo, porque percebem que desde que esta escola foi feita, deixou de haver sequestro e recolher obrigatório. Voilá! Porque nós temos lá os filhos dos traficantes, que querem que os filhos sejam felizes e que não querem a vida de crime. Ninguém nasce criminoso. O criminoso é uma construção social. Aquelas 3 favelas, daqui por um meio dúzia de anos, serão um lugar de digno viver, através da escola. Sem dinheiro. Mais. Professor, nós 4 aqui somos da Escola Anísio Teixeira e eu e a Carolina entramos esse ano como supervisoras de uma escola em que prevalece um sistema que não funciona. Os exemplos que a gente vê são de pessoas que compartilhavam, né, de um pensamento e juntas construíram em um outro lugar algo em que acreditavam. Como nós, enquanto supervisão, podemos trazer os nossos colegas para nos ajudar a desconstruir e construir num lugar que parece que já está doente? Não sair desse lugar, mas trazer a mudança para dentro desse lugar doente. Quando a pergunta é como, eu respondo, leva-me para lá, para Anísio Teixeira, contigo eu vou descobrir como. Não sei a resposta. O que eu sei é o esforço que a Ana tem feito, desde há muitos anos que eu conheço a Ana, e sei o que os burocratas têm feito, e sei o que a herança cultural do professorado tem feito. Infelizmente eu sei. Mas também sei que um dia, aquilo que tu expressaste agora nessa pergunta, e aquilo que a Ana tem feito, e que outros professores têm feito, vão fazer jus ao nome da escola, Anísio Teixeira. Então eu fico com o convite, porque o tempo vai se esgotando, fica já o convite para o como. Quando eu vou para algum lugar, eu nunca sei o que vou dizer, nem me interessa. Eu escuto e vou comentando e conversando. E, portanto, só tenho uma intenção no final. Tentando desconstruir, desassossegando, com todo o respeito que eu tenho por quem dá aula e quem tem série e quem tem turma. Todo o respeito. Quando nós começamos na Ponte, éramos 3 em 49 professores. E respeitamos quem não quis. Respeitar as crenças, as representações. Respeito. Porque as pessoas são inteligentes. Quando vêm os resultados, eles aderem. Mas é preciso criar um dispositivo que possibilite que os outros adiram. E é isso que eu convido. Cá vai. Se houver 3 educadores aqui, ou em qualquer lugar, já agora ficam a saber que eu vou participar de um grande projeto no Rio Grande do Sul, que vai envolver umas 20 escolas, unidades também de campos universitários e tudo mais. Vai bombar, meus amigos, vai bombar. Espero que a Anísio Teixeira esteja presente. Vai envolver o Ministério Público, vai envolver muita, muita coisa. Finalmente, há 14 anos que eu vim aqui ao Rio Grande do Sul pela primeira vez, a Cachoeira do Sul. Finalmente, I have a dream, a coisa vai acontecer. Aliás, já está a acontecer em muitos lugares, o Rio Grande do Sul tem tradição, vai acontecer também. 3 educadores, onde houver, se forem professores, que falem com a direção da escola e que lhe digam ao diretor de escola, queremos fazer o projeto político-pedagógico. Só isso. Eu conheço o projeto político-pedagógico. Aquilo que está no papel não está na prática. Porque o projeto político-pedagógico da Anísio Teixeira diz, queremos o aluno autónomo. E a Anísio Teixeira dá aula. A aula desenvolve heteronomia, o contrário da autonomia. A escola está em falsidade ideológica, isso é crime. Eu posso denunciá-los ao Ministério Público já. Vai toda a gente presa.
Estão-se a rir de quê? Então, imaginai uma empresa que cria um produto e diz à sociedade que o produto tem esta e esta característica. E o produto tem a característica contrária, vai para o Ministério Público, vai para a prisão. Pois é. Mas uma aula não ensina a todos. Então estão fora da lei. Porque o artigo 12º da Lei de Diretrizes e Bases diz que é dever do Estado garantir a educação de todos os brasileiros. Sublinhai. 30 milhões são analfabetos. Há reprovação. Há defasagem. Lógico. Eu estou a falar errado. 3 educadores. Pode ser 4, 5. O mínimo é 3. Falam com o diretor da escola. E como os diretores são todos inteligentes, bonitos, bondosos, eles vão concordar em fazer o projeto político-pedagógico. Porque se não concordarem, eu vou lá e eles concordam. Por uma razão muito simples, meus amigos. Muito simples. É que tu não tens a liberdade que eu tenho. Eu quando vou ver o PNE e vejo lá um capítulo que é gestão democrática, eu não sei se é de rir, se é de chorar. Rir porque falar de gestão democrática numa escola onde o professor tem o dever de obediência hierárquica, uma indignidade, é brincar comigo. Ou há dever de obediência hierárquica ou há gestão democrática. Hierarquia é incompatível com democracia. É incompatível com autonomia. Isso nunca ninguém nos disse isto. Andaram a ocultar alguma coisa. Então, o diretor vai concordar. Eu estou a falar-vos daquilo que eu estou a fazer em mais de 150 lugares do Brasil. Eu não, quem faz é o brasileiro, mas eu acompanho. Bom, o diretor vai falar com o secretário. Eu nunca encontrei um secretário que não fosse inteligente, bonito, tudo isso. E ele concorda. Porque se não concordar, eu vou lá falar com o secretário com calma, dou-lhe um beijinho. Ainda há pouco tempo foi uma secretária, a única que eu encontrei até hoje, que era uma anta, mas hoje já não é. Ela, coitadinha, sabem como é? Houve as eleições, era preciso pagar um favor eleitoralista, porque o marido é que tinha o caudilho lá, do mercado de voto, e deu o pelouro da educação a uma senhora, coitada, aquela, né? De educação, as ciências da educação para ela são ciências ocultas. Mas pronto, eu fui falar com ela, e ela percebeu, ao fim de 10 minutos, dei-lhe um beijinho, ela disse, então vamos lá. E vamos lá, na calma. Eu sou um capeta, mas eu falo com calma com a pessoa e respeito muito a pessoa. Então é isso, 3 professores, escola, se não houver escola, tanto melhor. Quanto menos escola, melhor. Criar o quê? Cá vai. Esta escola que nós temos, como toda a gente sabe, é herdeira de propostas do século XVII, da Pampédia, da Didática Magna, e é herdeira de um dispositivo, ou de uma construção social chamada Escola da Modernidade, que surge na Prússia Militar do século XVIII e na França e Inglaterra do século XIX, dentro da lógica da Revolução Industrial. Ok. Já fez as vítimas todas que pôde, mas continua a fazer. E é um problema muito grande. Dois problemas. É que professores reproduzem essa cultura. E reproduzem por quê? Porque professor é a única profissão no mundo em que o estágio acontece antes do curso. Sabiam isso? É a única profissão em que o estágio aconteceu antes do curso. Aos 6 anos nós entramos em estágio. Estamos 12 anos ouvindo aula, um papagaio lá na frente, fazendo prova. Ao fim de 12 anos metem-nos numa sala de aula, durante 4 anos e mais, saímos, vamos dar aula. Lógico. O que fica não é aquilo que nos dizem. Do Vygotsky, do Real, Leontin, Bakhtin, Montessori, Dilber, Jalon, Piaget. Não é isso que fica. Quando a pessoa sai com o canudo, vai para a sala de aula, e não está lá o Piaget e o Vygotsky que fugiu. Ela está entregue a si própria, porque a formação que temos é miserável e reprodutora. Não nesta faculdade, mas na China. Então, porque não obedece a 3 princípios básicos. Eu estou a falar dos condicionalismos que nós vamos encontrar quando esses 3 professores começarem a trabalhar. Vão encontrar o problema da reprodução cultural e escolar e vão encontrar o problema da burocracia, porque quem dirige as escolas brasileiras não é pedagogia, são os burocratas. Os critérios de natureza pedagógica não se impõem sobre os critérios de natureza administrativa, nunca. Porquê? Ok. Então, 3 princípios básicos de que esses 3 se têm de libertar. Porque eles herdaram uma tradição. Primeiro princípio, que eu já enunciei, isomorfismo. Está em todas as teses de doutoramento sobre formação continuada e tal, que é uma palavra que vem do latim, isomorphos, a mesma forma. Ou seja,
Em linguagem simples. O modo como o professor aprende é o modo como o professor vai ensinar. Ponto. Ele pode ouvir falar de métodos ativos, pode ouvir falar de socioconstrutivismo. Ele vai dar aula, não vai fazer nada daquilo que ouviu. Nada. Porque um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. E é a vivência que fica, mais nada. Mais nada. Por isso é que dar aula é inútil, não se aprende nada na aula. Tem dúvidas? Então vou interromper antes dos dois princípios. Porque eu sinto aí uma dúvida. Então vou fazer um pequeno teste. Levanta o braço quem sabe fazer raiz quadrada. Levanta o braço que eu levo lá um papel. Raiz quadrada quem sabe, eu levo lá um papel. Ninguém. Tiveram aula sobre raiz quadrada? Tiveram. Fizeram prova? Fizeram. Nota 10. Sabem fazer raiz quadrada? Não. Numa aula não se aprende nada. Segunda pergunta. Agora vamos continuar na matemática. Quem sabe qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Levanta o braço. Ninguém. Ah! Professor de matemática, não vale. Professora de matemática, há sempre alguém para estragar a estatística. Bom, então, mas é professora de matemática, não vale. Meus amigos, já vi que de matemática não sabem nada e são professores e estudantes universitários. Imagina aí o resto da população. Vamos passar para a geografia, talvez consiga que saibam alguma coisa. Podem dizer, por exemplo, quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Negro? Vamos lá. Não? Porra, tiveram aula sobre isso. Vamos para a história. Quais são os nomes dos titulares das capitanias hereditárias? Esta é fácil, vamos lá. História também não sabem nada, que porra. Ciências. Quem é que sabe enunciar o princípio de Coriolis? É grade curricular do Fundamental 2. Toda a gente fez o Fundamental 2, penso eu. Também não sabem nada de ciências, que porra. Então o que é que andaram a fazer na escola? Nunca ninguém nos fez esta maldade, pois não? Alguma vez teria de ser. É preciso provar? Está provado. Dar aula é inútil e prejudicial. E quem continua a dar aula, que Deus tenha piedade das suas almas. E continuando. Segundo princípio é quem exclui, quem prejudica, quem cria ignorância, à sombra de um canudo, é um criminoso, vai para o inferno. É assim que eu sou. E eu agora também me disponibilizo para ajudar a deixar de dar aula. E deixar de ter turma, e deixar de ter série, e deixar de ter toda essa tralha do século XIX que impede que as crianças e os jovens deste país aprendam. Isso nunca ninguém vos disse. Isso, paciência. Continuando, o segundo princípio. O segundo princípio diz-nos que... Eu vou explicar de outra maneira. Como há 30 milhões de analfabetos, o Estado brasileiro pensa que os professores não sabem alfabetizar. São os incapazes. Então vou-lhes dar capacitações. Vai-se capacitar o incapaz. Lógico, está errado. Professor não é objeto de formação. Ele é sujeito de autoformação no contexto de um projeto e de uma equipe. Está tudo errado. Não adianta nada preparar cursos para. É preciso que o professor parta de um projeto, de uma dificuldade de ensinagem, porque não há dificuldades de aprendizagem, é uma invenção da psicologia da educação, para desculpabilizar. Então, desde que haja uma dificuldade de ensinagem, eu vou aprender para poder ensinar. Vou dar um exemplo, quase a acabar. Quando eu cheguei à ponta, eu perguntei àqueles jovens, alguém sabe ler? Começaram-se todos a rir. Não, ninguém sabe. E porquê é que não sabem? E o mais velho tinha 16 anos, o Domingos, já faleceu. Dizia ele, olha professor, eu estou aqui há 10 anos, todos os anos é a mesma coisa. A professora chega e antes de nós a mandamos para o hospital, ela tenta ensinar-nos. Então e como é que ela ensina? Olha, é assim, ela dá-nos o A de águia, o E de égua, o I de ilha, o O de ovos e o U de uva. E depois carreirinhas de as, carreirinhas de isso a gente sabe fazer. E depois saltinho do pardal, ondinha do mar. O problema é quando ela entra no livro. Como é que é? É assim. A primeira página do livro tem papé pipopu e a segunda tem tatetitotu. Ela manda juntar e a gente junta. Patopé, tupitu, puta, o papá, o popó, o pia, é a pua. Aí eu levei um susto. Porque era assim que eu ensinei. Durante 7 anos era assim que eu ensinava. Se eu continuasse a ensinar como eu ensinava, eles continuariam a não saber ler. E aí eu fui aprender a ser alfabetizador. Eu não posso dizer, eu não tenho formação para aquele aluno. Se não tem, vá tê-la. Professor é sagrada a profissão. Ninguém pode dizer que não tem formação, ou que não sabe ensinar, que vai aprender. Se não lhe ensinaram nada na faculdade, que procure noutro lugar. É assim que eu sou. Eu fui aprender a ser alfabetizador.
Fui estudar psicologia para perceber quais são os processos que intervêm. Psicologia da cognição, para saber como é que se hierarquiza conceitos. Psicologia da percepção, psicologia da linguagem, psicologia da cognição, psicologia, 12 cadeiras de psicologia. Só não fiz estágio, não sei o quê, e oficinas que eram para fazer o curso. Não precisava do curso para nada. Depois fui professor na Faculdade de Psicologia. Teoria do currículo, pós-graduações. Encontrei os meus professores que me ensinaram a alfabetizar. Depois fui saber como é que se faz repertórios linguísticos. Qualquer criança brasileira com 4, 5 anos já sabe ler. Ela entra na escola aos 6 e a escola convence que ela não sabe. Qualquer criança brasileira aos 4 anos ou 5 lê mais de 100 palavras ou expressões. Vou dar exemplos. Caixa. Viram aquele comercial, Caixa? Big Brother. Toda a gente. Coca-Cola. Lê. McDonald's. Batman. Barbie, até em japonês, Toyota, eles leem tudo, em português, em francês, em inglês, em japonês. Mas chega à escola e a professora diz, não é Coca-Cola, é Caça-Cocu e o Lalililolo. O vovô viu uva, a Eva viu a uva. Frases de alto gabarito intelectual com que se aprende a odiar a leitura. Então, meus amigos, como os brasileiros não sabem ensinar a ler, lógico, dá-se-lhes capacitações aos incapazes, ou seja, perde-se tempo, gasta-se dinheiro, para nada. Terceiro, na educação, raramente a teoria antecede a prática. E aqui é que está um problema sério que me incompatibiliza com muitos professores universitários, mesmo amigos. Porque eu sou terrível. Eu digo, quero lá saber. Se não gostarem, vou embora. Eu falo como quero. A culpa é de quem me convidou. A Andreia, a Fabiana. Ok. Aliás, eu vou deixar o meu e-mail também, porque muita gente, depois de deixar o e-mail, não fala durante o congresso, mas depois xinga-me por e-mail. Eu acho que tem todo o direito de xingar. É que há pessoas que não saem daquilo. Quadradinhas ali. Eu sou estrábico, não sou cego. Elas são cegas, não são estrábicas. Então, uma vez no Ministério da Educação, estou a fazer trabalho para o MEC. O MEC é uma instituição que eu respeito, tem lá muitos amigos. Aliás, ainda há pouco estava lá a Jacqueline Moll, grande amiga, no Mais Educação. Tem gente inteligente. Uma vez perguntaram-me lá numa reunião, professor, como é que o senhor vê a educação do Brasil? Eu respondi, eu vejo de modo estrábico. Perguntas parvas, respostas parvas. Ok, então a teoria nunca antecede a prática, não é? É a prática que reclama a teoria, porque não há prática sem teoria. Ouviram bem? Não há prática sem teoria. Eu detesto o praticismo e abomino o teoricismo. O teoricismo que mantém sequestrado o Paulo Freire nas teses de doutoramento que nunca ouvi na escola. Nunca vi Paulo Freire no chão da escola. Está nas teses de doutoramento, assim como o Anísio. Se quiserem ler alguma coisa sobre isso, não vou falar. Eu tenho escrito livros sem direitos de autor, podem escrever para edições SM. S de sapato, M de malandro. SM. Eles mandam de graça 2 livrinhos. Um deles fala do Anísio Teixeira. E fala de tudo o que vocês depois vão ver. O Brasil tem tudo o que precisa. Só precisa de se libertar dessa cultura maldita e de fazer prevalecer critérios de natureza pedagógica sobre critérios de natureza burocrática. Enquanto houver pirâmide, não houver o círculo. Enquanto houver escola e não houver comunidade. Enquanto houver aula e não houver rede. É comunidade, rede, círculos, palavras-chave do século XXI. Então esses 3 professores, mais 3 e mais 3 e mais 3, vão se juntar a muitos outros. Quem Lajeado fazem coisas lindas. Quem na Anísio tentam fazer coisas lindas. Quem em Eldorado do Sul tentam fazer coisas lindas. Quem em Santa Maria tentam... Em Soledade, em IP, em Rio Grande, estava aqui, os que eu conheço. Aquela Guido Lerman, onde se faz docência compartilhada e onde a anta da secretária, podem mandar dizer que eu disse, impediu que se fizesse. Tem que se acabar com essa história da burocracia prevalecer. Lá em Portugal eu acompanhei os meus amigos João Barroso, António Novo, Manuel Sarmento e Rui Canário na preparação de um decreto que saiu, o decreto-lei 87/97, que tinha no seu artigo 48º esta expressão que nunca mais esqueci. Em caso algum, critérios de natureza administrativa ou burocrática se podem sobrepor aos critérios de natureza pedagógica. Escola é pedagogia, não é burocracia. Enquanto continua a burocracia, continuamos com a desgraça que temos. Apesar de termos os professores maravilhosos que temos. E eu não sou puxa-saco.
Eu conheço bem as escolas do Brasil. Muito bem. Sei que são os professores necessários. Só que estão a trabalhar do modo errado. E quando descobrem que estão a trabalhar de modo errado, arranjam problemas, lógico. Com os burocratas, com as leis. As leis é que são à vontade de rir. Estamos aqui na Faculdade de Direito, lá. Sabem que o Brasil é o país que tem mais leis no mundo. Tem mais de 1 milhão de leis. A única que se cumpre é a lei da gravidade, mas tem mais de 1 milhão. E senão a maioria dos políticos está para trás das grades. E muitos dos gestores públicos na educação estariam também, porque na educação a corrupção é tão grande. Na educação, corrupção na educação, que o sistema perde 56 bilhões de reais em cada ano. Sabiam isso? Eu estou a falar da pesquisa. Então é isso. Mais alguma pergunta? Falei das leis. O problema é que as leis principais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem tudo. Tem o artigo 15º, que possibilita a autonomia das escolas, tem o artigo 23º, que possibilita formas de organização diferentes, e ninguém as utiliza. Aquilo que se cumpre é aquelas leis que não têm sentido nenhum, como a lei da idade de corte. Sabem o que é a lei da idade de corte? Se uma criancinha nasce no último minuto do dia 31 de março, ela pode matricular-se. Se ela, por acaso, a mãe leva 1 minuto para despachar o parto, nasce no primeiro minuto do dia 1 de abril, já não pode matricular-se. Quem foi o JEG que fez esta lei? É uma coisa impressionante. Impressionante. Até porque fere a Constituição e fere a lei fundamental. Havia uma perguntinha por aí que eu senti. Pronto. Então, última pergunta, rápida, que tenho que ir embora, senão hoje ainda vou fazer uma palestra no Rio de Janeiro. Tá? Palestra não, conversa. Opa. Oi, professor, eu sou estudante de Geografia aqui da universidade e eu queria saber quanto tempo os alunos ficam na escola no projeto Âncora e como é que se dá essa transição deles, porque assim, a gente vê que dentro do sistema ali do projeto funciona tudo muito bem, o IDEB, né, que é o que tanto querem, é maravilhoso, né, se é isso que queriam, mas como é que se dá essa interação com o extra, por exemplo, assim, a entrada deles na universidade? Perguntaram-me isso há 40 anos. Pois é, professor, estes meninos realmente falam tão bem, têm assembleias, fazem projetos, e como é? Eles aprendem matemática, português, e depois o vestibular. Bom, quando foram para o ensino médio, foram os melhores, nota 10, e quando foram fazer os vestibulares, foram os primeiros classificados. O meu filho foi o primeiro em 450 na escola pública. Pim! Eu sou vaidoso. Então e agora vou-me embora. Eu tinha muita coisa para conversar convosco, mas depois vou deixar o meu e-mail, se quiserem escrever. Dizem que é suicida isto. Agora, ainda por cima, eu precisava de alguém que me arranjasse o computador, porque estou sem acesso à internet. Alguém sabe alguma coisa de informática aqui? Que me possa ajudar no final? Porque eu estou com o meu computador sem acesso à internet, não sei o que é que se passa. É um computador português, pronto, é aquela coisa. Não é moçambicano. Estava aí um amigo que é moçambicano, não é. Eu tenho um irmão em Moçambique. Bom, então... E de manhã eu tive a ouvir aquela fala, eu adoro imenso. Eu vivi muito na África. Adiante. Meu e-mail para quem quiser. jpacheco. Ponto. Pontinho. Tem um pontinho. 1951. 1951. Uma boa ideia, não é? 51. @gmail.com. Respondo a todos os e-mails. Leva um tempinho. E agora a resposta do tempinho. Quanto tempo as crianças estão dentro da escola? O tempo que quiserem. Não são 4 horas por dia, são 24. Porque a escola não é o edifício. São as pessoas e os seus valores e as suas práticas. O Projeto Âncora não é uma escola, é uma comunidade de aprendizagem, é uma nova construção social, onde não há 200 dias letivos, há 365 dias de aprendizagem. Porquê é que a escola faz férias? Alguém sabe? Porque uma igreja faz férias? O hospital faz férias? Basta que me dou de barriga, bom hospital tem recesso. Voltamos depois do carnaval no hospital. É uma loucura. As pessoas dão aula, têm férias, e não sabem porquê. Quer dizer, é uma loucura. Quem faz uma coisa e não sabe porquê é que faz, é louco. Eu tenho que fundamentar tudo aquilo que eu faço. Não há fundamento para haver aula, para série, turma e tudo mais. Há o Descartes, o maldito Descartes. Bom, maldito e bem dito. Ele
foi útil. Meus amigos, não vou dizer para ficarem em paz, porque espero que não fiqueis. Ficai desassossegados, zangados comigo. Podem xingar por internet, mandar tudo o que quiserem. Podem pedir coisas que eu tenha, eu mando, partilho tudo que eu tenho. E fico à espera de boa notícia do Anísio e boas notícias de outros grupos de 3. É essa a minha esperança. Até breve. Tchau.